Já tiveste a sensação de que algo ia acontecer antes de acontecer? Não um palpite lógico, não uma previsão racional, mas uma impressão estranha, quase física, como se uma parte de ti já tivesse visto aquele momento. Um sonho, uma imagem, uma sensação, e dias depois, a realidade encaixa perfeitamente. A ciência chama isso de coincidência. O cérebro chama isso de padrão. Mas e se o tempo não funcionar da forma que pensamos? E se o futuro não estiver apenas à nossa frente, mas também atrás de nós, a puxar silenciosamente o presente? Porque talvez a consciência humana não esteja presa numa linha reta. Talvez vivamos dentro de loops invisíveis, ciclos, retrocausalidade, ecos do futuro. E se isso for verdade, então a tua mente pode estar a receber informação de acontecimentos que ainda não aconteceram. Hoje vamos explorar uma das ideias mais perturbadoras da física, da neurociência e da filosofia moderna, a possibilidade de que o futuro já esteja a influenciar a tua vida neste exato momento. Nós crescemos com uma ideia simples: passado, presente, futuro, como uma seta. Mas a física moderna começou a destruir essa visão há mais de 100 anos. Quando Einstein desenvolveu a relatividade, o tempo deixou de ser absoluto. Para ti, um segundo parece um segundo, mas perto de um buraco negro, o tempo desacelera. Para um astronauta viajando próximo da velocidade da luz, o futuro chega mais rápido. Ou seja, o tempo não é universal, é flexível, maleável, quase como uma dimensão. E aqui começa o verdadeiro choque. Na física, existe uma interpretação perturbadora. O passado, o presente e o futuro podem coexistir simultaneamente, como páginas já escritas de um livro que apenas estás a ler linha por linha. Tu sentes movimento no tempo, porque a tua consciência está a atravessar essas páginas. Mas o livro inteiro talvez já exista. E se isso for verdade, o futuro não é apenas possibilidade, pode ser estrutura. Existe um conceito na física chamado retrocausalidade. A ideia de que eventos futuros podem influenciar eventos passados. Parece absurdo, mas certos experimentos da mecânica quântica começam a abrir essa porta. Partículas subatômicas comportam-se de maneira impossível, como se soubessem previamente o que o cientista vai medir. No famoso experimento da dupla fenda, a realidade muda dependendo da observação futura, como se o universo esperasse pela decisão final antes de definir o passado da partícula. Isto é tão estranho que alguns físicos começaram a considerar algo impensável. Talvez a causalidade não flua apenas numa direção. Talvez o futuro também participe na criação do presente. E agora pensa nisso aplicado à mente humana. Quantas vezes tiveste um sonho que parecia prever algo? Quantas vezes sentiste uma presença, uma intuição, um aviso? E se certas partes do inconsciente não estiverem limitadas ao agora? Carl Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas. É algo vivo, profundo, coletivo. Uma estrutura invisível que conecta seres humanos através de símbolos, arquétipos e sincronicidades. Mas e se houver algo ainda mais radical? E se o inconsciente funcionar como uma antena temporal? Eric Vargo propõe algo extremamente provocador. Os sonhos, as obsessões, as coincidências estranhas podem ser ecos do nosso próprio futuro. Não mensagens de entidades, não magia, mas informação emocional viajando através do tempo, porque emocionalmente o cérebro não reage apenas ao presente. Traumas futuros podem deixar marcas antes mesmo de acontecerem. Desejos futuros podem moldar decisões inconscientes hoje. Talvez a tua mente profunda já esteja em contacto com versões futuras de ti. E talvez seja por isso que certos caminhos parecem destino. Não porque estejam escritos, mas porque o futuro já está a exercer gravidade psicológica sobre ti. Mas espera, se o futuro já influencia o presente, então temos livre-arbítrio? Ou tudo já está determinado? Aqui entramos no centro do labirinto filosófico, porque talvez o futuro não seja fixo, mas probabilístico, um oceano de possibilidades, e as tuas escolhas colapsam potenciais, como na física quântica. Cada decisão tua não cria apenas consequências futuras, talvez também reorganize os sinais invisíveis que recebes do amanhã. Ou seja, o ser humano pode estar preso num diálogo constante com versões futuras de si mesmo.
E talvez a ansiedade não seja apenas medo do futuro. Talvez seja o eco de futuros possíveis a tentar nascer. Talvez a intuição não seja irracionalidade, mas informação que ainda não chegou completamente à consciência. Agora vem a parte mais profunda. O ser humano vive aprisionado no tempo psicológico, arrependimento do passado, ansiedade do futuro, mas raramente habita o presente. Krishnamurti dizia algo extraordinário. O pensamento é tempo, porque o pensamento vive de memória e projeção. E talvez seja exatamente isso que cria sofrimento. A mente humana está constantemente presa em loops. Revive dores, antecipa medos, simula cenários. Quase como um computador preso em repetição infinita. Mas talvez exista uma saída. Porque quando a mente silencia, algo estranho acontece. O tempo psicológico enfraquece. Existe apenas presença. E talvez, nesse estado, a consciência deixe de estar totalmente presa na linearidade. Talvez os grandes momentos de insight, de criatividade, de intuição profunda aconteçam quando o cérebro sai temporariamente do loop temporal comum. Talvez o futuro não seja um lugar para onde vais. Talvez seja algo que já está a comunicar contigo, através dos teus sonhos, das tuas obsessões, das tuas atrações inexplicáveis, dos teus medos mais profundos. Talvez existam versões futuras de ti a tentar empurrar-te subtilmente numa direção. E talvez toda a tua vida seja um enorme loop de aprendizagem. Mas existe algo ainda mais perturbador. E se o despertar da consciência for precisamente o momento em que percebes que o tempo psicológico é uma construção? Que o passado, o futuro vivem dentro da tua mente e que a única realidade direta é este instante. Porque, no fim, talvez o verdadeiro mistério não seja o tempo. Talvez o verdadeiro mistério seja aquilo dentro de ti que consegue observá-lo. E agora fica a pergunta. As tuas escolhas estão a criar o futuro ou o futuro já está a criar partes de ti? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa, a mente humana ainda está muito longe de compreender o verdadeiro significado do tempo.